Fala, galera! Tranquilo? Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje é dia de geografia. O tema é muito interessante e aí eu resolvi gravar essa aula para vocês. Olha aí o tema da aula de hoje. Europa, Primeira Guerra, Segunda Guerra e Guerra Fria. O continente europeu ele foi palco aí desses três grandes conflitos da humanidade. Tanto a Primeira Guerra, como a Segunda Guerra, como a Guerra Fria, aconteceu aí tendo como cenário o continente europeu. E aí a ideia é ver com o olhar da geografia o que foi que aconteceu nessa Primeira Guerra, nessa Segunda Guerra e na Guerra Fria, focando, claro, na Europa. Vou dividir essa aula em três videoaulas. A gente começa hoje e dá continuidade aí nas próximas semanas. Então, hoje, vamos ver Primeira Guerra. Europa, Primeira Guerra. Tranquilo? Para quem não me conhece, sou o professor Edvardo Aranza. Hoje, vou trabalhar aí com a disciplina de Geografia. Vamos para a luta, sem perder muito tempo. Uma imagem clássica aí da Primeira Guerra, que costuma muito aparecer nos livros didáticos, né? Soldados. E aí, o primeiro ponto que eu destaco em relação a esse conteúdo é o ponto 1, que fala do imperialismo. Professor, eu não lembro, eu não sei o que é o imperialismo. Molezinha, fácil, vocês vão lembrar ou vão aprender agora. O imperialismo é aquela ideia onde o meu país quer conquistar outros territórios. O imperialismo é a ideia de conquistar, dominar novos territórios. Isso é ser imperialista. Então, se o meu país fosse imperialista, o meu país ele tinha por obrigação querer aí conquistar novos territórios, dominar novos territórios. E isso vai acontecer durante a Primeira Guerra lá na Europa. O objetivo de conquistar novos territórios é a ideia do poder. É a ideia de poder. Como assim, professor? Quanto mais eu conquisto, mais riquezas eu vou ter, mais poder o meu país vai ter. Então, a ideia é essa. Quanto mais conquistar, quanto maior o meu imperialismo, maior seria o poder do meu país. Detalhe, os principais alvos dessa conquista será a África e a Ásia. A África e a Ásia serão aí os principais alvos do imperialismo europeu. Os países europeus querendo ficar cada vez mais rico, cada vez mais poderoso, vai promover essa política do imperialismo, de conquistar vários territórios na África, como também territórios na Ásia. Tranquilo? De boa, né? Fácil. Isso aí vai acabar gerando, o resultado vai ser justamente a Primeira Guerra Mundial. O imperialismo ele vai acabar resultando na Primeira Guerra Mundial. Quando estudamos a Primeira Guerra, quando vamos colocar lá qual o motivo determinou aí a Primeira Guerra? Imperialismo. O choque de imperialismo. Vários países começam a brigar para ver quem é que vai conquistar aquele território. E aí essa briga desses países para ver quem vai conquistar mais, de quem é que pertence àquele território, isso acabou aí gerando a Primeira Guerra Mundial. Então, está aí o primeiro ponto desse assunto, o imperialismo, que acabou resultando na Primeira Guerra Mundial. Fácil, né? De boa. O segundo ponto é o tal do Tratado de Versalhes.
Ixi, professor, eu consigo me lembrar um pouquinho, mas aí ajuda a lembrar mais, vou ajudar. O Tratado de Versalhes, eu costumo chamar que é a reunião dos vitoriosos. Então, o Tratado de Versalhes, ele vai acontecer no final da Primeira Guerra. Final da Primeira Guerra Mundial, os vitoriosos vão se reunir e decidir os futuros aí desses países que participaram da Primeira Guerra. E aí, nesse Tratado de Versalhes, a galera resolveu culpar a Alemanha pela guerra. A Alemanha, de forma oficial, ela foi culpada pela guerra. E aí a Alemanha vai ser humilhada, vai ter que pagar a indenização. A Alemanha vai ter o seu exército reduzido, a sua indústria de armas quase zerada. Então, o povo alemão, a nação alemã, vai ser humilhada com o Tratado de Versalhes, já que ela será considerada a grande culpada, a vilã da Primeira Guerra. Mas, além da Alemanha, teve um outro país que foi humilhado também. Que país foi esse? A Itália. A Itália, para quem não lembra, ela começa de um lado da guerra e termina do outro lado da guerra. Ela começou aí do lado da Alemanha, durante a Primeira Guerra Mundial, mas durante a guerra ela resolve mudar para o outro lado, foi para o lado da Inglaterra, do lado da França. O porquê? Porque prometeram riquezas para a Itália. A Itália muda de lado porque promete essas riquezas. Beleza. Só que no Tratado de Versalhes, a Itália não recebe as riquezas que foram prometidas. A Itália ela também se sente humilhada, ela se sente traída. Ei, galera, e o nosso acordo? Eu mudei de lado. E aí, cadê a minha parte do acordo? Tem não. A Itália também foi humilhada com o Tratado de Versalhes. Dois países aí foram muito prejudicados com esse tratado. Isso aí vai gerar, sim, um resultado. Qual é o resultado? O chamado nazifascismo. Esse contexto vai gerar o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. E quando você junta, temos aí a palavra nazifascismo. Tanto Hitler na Alemanha como Mussolini na Itália foram os responsáveis por liderar esse movimento, que ficou conhecido nos livros de história como nazifascismo. E o nazifascismo vai ter aquela ideia de revanche, de vingança. E foi justamente isso que acabou aí gerando a Segunda Guerra Mundial. Olha aí como esses assuntos são interligados, né? Final da Primeira Guerra tem o Tratado de Versalhes. Esse tratado humilhou a Alemanha e a Itália. A Alemanha e a Itália vão se reerguer com o chamado nazifascismo. Eles vão conseguir aí se recuperar com o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, juntando o chamado nazifascismo. E essa galera quer a revanche, quer a vingança. Ó, vocês humilharam, a gente agora quer vingança. Essa vingança acabou gerando a chamada Segunda Guerra Mundial. Interessante, né? Pois é. Para concluir, já, professor, já uma aula bem curta, para vocês não reclamar, né? Para concluir, temos aí a questão da economia. Olha aí as moedas, né? Professor, o que é que eu tenho que saber da economia da Europa durante a guerra? Simples. Pessoal, a guerra está acontecendo na Europa. Então, é óbvio que isso vai causar um cenário de destruição. A Europa está sendo destruída
durante a Primeira Guerra. Então, se eu tenho uma destruição, eu vou ter a crise. A Europa, durante a Primeira Guerra, ela sofre aí com essa crise econômica, em meio a um cenário de caos, de destruição. Isso tem um resultado. Qual é o resultado? A Europa ela vai perder a hegemonia. Como assim, professor? A Europa, ela era aí a hegemonia quando se fala em economia, quando se fala em política. Quem mandava no mundo era a Europa. E com a guerra, a Europa acaba perdendo essa hegemonia para quem? Para os Estados Unidos da América. É nesse momento aí que os Estados Unidos se tornam o país mais poderoso do mundo, como é até os dias de hoje. Isso vai acontecer durante aí a Primeira Guerra Mundial. A Europa entra em crise, o caminho fica livre aí para os Estados Unidos tornar-se a nova potência, a maior potência do mundo. País que possui aí a hegemonia mundial. Tranquilo? Só isso. Na próxima aula, vamos ver o que aconteceu na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um cheiro no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau, galera.